porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Diga comigo, mas fugiu do Senhor. Então, Jonas, fugindo do Senhor, ele foi para a direção contrária. Ele desceu à cidade de Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído em um sono profundo. Diga comigo, sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Os marinheiros disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, quem é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? De onde você vem? De que país você é? E qual é o seu povo? Então Jonas respondeu: eu sou hebreu. Meu nome é Jonas e adoro o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Em seguida Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda e disseram: veja só o que você fez. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar, que ele ficará calmo. Até aqui, meus amados, nós podemos perceber o chamado de Deus para o profeta Jonas. Jonas era um homem temente a Deus. Tanto é que vocês percebem aqui no capítulo 1 que já inicia com Deus chamando Jonas. Deus se revela para Jonas e diz para ele ir até a cidade de Nínive. Ah, mas vocês devem se perguntar agora: por que Jonas fugiu desse chamado tão importante que era pregar para a cidade de Nínive, para o povo da cidade de Nínive? O povo da cidade de Nínive era um povo mau, era um povo pecaminoso. Tanto é que Deus se revela para Jonas e diz que o pecado da cidade de Nínive estava subindo até ele e ele tinha tomado conhecimento disso. E então Jonas obedeceu o chamado, mas ele foi para a direção contrária. Pegou um navio e foi para a Espanha, estava indo para a Espanha. Isso já é um sinal de desobediência. A pessoa desobediente, ela nunca tem a aprovação de Deus. A pessoa desobediente, quando está desobedecendo ao Senhor Deus, ela não afeta apenas ela, mas ela afeta quem está ao seu redor. Jonas afetou a viagem dos marinheiros, colocando em risco a vida dos marinheiros, colocando em vida a vida de todos os que estavam indo naquele barco, fazendo com que eles pudessem não voltar mais para suas famílias, para os seus filhos, e ainda por cima dando prejuízo aos marinheiros, porque os marinheiros perderam a carga do navio, devia ser uma carga valiosa, e eles estavam ganhando por aquilo, era o trabalho dos marinheiros. E Jonas, desobedecendo a Deus, estava destruindo tudo isso, porque o desobediente nunca sobe, ele sempre desce. Você pode prestar atenção que Jonas saiu da casa dele, era para ele ir para Nínive, para ele subir para Nínive, mas ele estava já descendo, ele desceu para Jope, de Jope ele desceu para o navio, do navio ele desceu para o porão do navio, e do porão do navio ele
ele só desce, nunca sobe, nunca tem a aprovação de Deus, e todos que estão ao seu redor são afetados. O nome de Jonas foi sorteado naquele navio, porque os marinheiros estavam com medo daquela terrível tempestade. O capitão do navio então desce até o porão e pergunta para Jonas: o que você está fazendo aqui? Por que você não vem, não ora ao seu Deus? Talvez ele tenha piedade de nós. Agora perceba um ponto importante que nós percebemos aqui nesse capítulo 1. Jonas estava dormindo no porão do navio. Isso é um sinal de insensibilidade. Você percebe a insensibilidade de Jonas desde o momento que ele se desvia do chamado de Deus. No momento que ele rejeita a proposta de ir para Nínive, pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam perdidas, ele já estava desobedecendo o chamado de Deus e tendo uma atitude insensível. Muitos de nós, dentro da igreja, estamos com esse tipo de atitude. Estamos sendo insensíveis perante ao chamado do Espírito Santo. E então Jonas, ali dormindo no porão, enquanto os marinheiros em cima do navio, clamando aos seus deuses estranhos, cada um para o seu Deus. Creio que poderiam ser marinheiros, um de cada país ou de cada localidade, cada um com sua crença. Digamos que poderiam ser os católicos, outros espíritas, cada um clamando ao seu Deus. E Jonas, servo do Deus verdadeiro que criou o céu, o mar e a terra, estava dormindo insensivelmente, sem se preocupar com os marinheiros que estavam clamando. Então Jonas é despertado, e Jonas vai e começa a ficar com medo daquela tempestade. O nome de Jonas é sorteado, e o capitão do navio pergunta para ele: o que nós temos que fazer com você? Quem é você? De onde você vem? Aí Jonas responde: eu sou Deus que fez o céu, a terra e o mar. Me joguem no mar, talvez Deus tenha piedade de vocês. Então Jonas era lançado ao mar. Só que vocês percebem que Jonas não é lançado ao mar para morrer, porque Deus ainda quer que ele vá à cidade de Nínive para pregar para aquelas pessoas que estão perdidas. O barco, ele é uma representação da igreja. Os marinheiros são as almas que estão perdidas. As tempestades são as tribulações que vêm açoitar a igreja de Deus e as almas que estão perdidas, clamando a deuses diferentes, tentando encontrar paz em meio à tempestade, e sendo que a verdadeira paz a ser proclamada está fugindo do seu chamado, que é Jonas. Muitos de nós estamos agindo como Jonas. A igreja é o barco. Estamos sendo açoitados pelas tempestades da vida, que são o quê? A violência, as tribulações, o pecado. As pessoas que estão sendo açoitadas pelas tempestades são o seu vizinho, as pessoas do seu trabalho que estão com depressão, com vícios, com a família sendo destruída por Satanás. E nós estamos o quê? Dormindo no porão, dentro da própria igreja, que é o barco. Mas que o Espírito Santo, nesse momento, venha entrar no seu coração e que você não venha ser insensível como Jonas foi. Logo em seguida nós percebemos que dentro da barriga do peixe, nós não sabemos que tipo de peixe é, a Bíblia não cita isso. Jonas, dentro da barriga do peixe, clama ao Senhor. Aqui no capítulo 2 nós vemos a oração de Jonas. E ali dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me deste, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Tu me tiraste do abismo, bem no fundo do mar, e as águas me cercavam por todos os lados, e por todas as tuas poderosas ondas que estavam rolando sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença. Jonas estava com medo. Jonas achava que ia morrer dele. Preste atenção numa coisa: Jonas passou 3 dias dentro da barriga do peixe. Quando uma pessoa desobedece a Deus, essa pessoa ela é pega por Deus e ela é forçada
Jonas tinha desobedecido, ele foi forçado a jejuar e foi induzido a orar de novo. Tudo aquilo que esse desobediente não tinha feito antes, que era ir pregar a palavra de Deus, que era orar, se consagrar, pedir orientação de Deus, para ele ser inspirado por Deus, para que aquelas pessoas da cidade não perecessem, ele não fez. Ele fugindo, foi lançado no mar, na boca do peixe, na barriga do peixe. Então Jonas é induzido a jejuar. Isso tudo era da vontade de Deus que acontecesse. Jonas ali clamando a Deus durante 3 dias e de jejum, sem comer nada. Logo vocês percebem que a espiritualidade de Jonas estava sendo posta à prova. Então Deus fala ao peixe. Agora você se pergunta, por que será que Deus falou com o peixe, sendo que era Jonas que estava clamando arduamente a Deus dentro da barriga do peixe? Isso é assustador, gente. É assustador porque Jonas estava dentro de um peixe. Vocês têm noção do que é ficar dentro de um peixe? O desobediente, olha só que nível o desobediente chega. Foi engolido por um peixe. Então, Deus falou ao peixe, porque se ele falasse para Jonas, para esse desobediente, Jonas não ia poder fazer nada. Jonas não ia conversar com o peixe, porque ele não fala língua de peixe. Então Deus falou para o peixe, vai e lança ele na praia. Então o peixe vai e lança Jonas na praia. Logo Jonas, temeroso e crente dessa vez, vendo que Deus ainda estava cuidando dele, pensou assim, eu creio que se Deus cuidou de mim e não deixou que eu morresse, então ele vai cuidar de mim. Sabe por que Jonas fugiu? Eu vou lhe explicar agora, Maria. A cidade de Nínive, uma das capitais do reino assírio, era uma das potências da época. Essa cidade, o povo era muito violento. O povo da cidade de Nínive, eles cortavam as mãos e os pés dos estrangeiros que tentavam se opor a eles. Os profetas de Deus eram torturados. A pele dos profetas de Deus eram tiradas. Eles cortavam o nariz, as orelhas, vazavam os olhos, furavam os olhos dos profetas de Deus. Então, o povo escolhido de Deus, de Israel, tinha uma certa tristeza em relação ao povo de Nínive. Eles tinham medo deles, porque eles adoravam deuses de guerra. Eles não queriam saber de paz. Qualquer coisa para eles era motivo de violência. O povo da cidade de Nínive montava esculturas com crânios humanos. Se você for estudar sobre Nínive, você vai ver todas essas atrocidades desse povo. O nome Nínive significa bela, formosa, e realmente era uma cidade muito bela e formosa. Era uma das potências da época, demoravam-se 3 dias para atravessar ela a pé. Então Jonas tinha medo por causa do exército poderoso que tinha, e ele achava que seria morto pelo povo de Nínive. Então Jonas se dirige até a cidade de Nínive. Jonas chega em Nínive e pela segunda vez o Senhor Deus disse a Jonas, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Isso no capítulo 3. E pronuncia ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi em Nínive, como o Senhor Deus havia dito e ordenado. Então Jonas vai e prega a Nínive e diz o seguinte: dentro de 40 dias Nínive será destruída. E Jonas proclamando isso por todas as ruas da cidade. Dentro de 40 dias a cidade de Nínive será destruída. E o povo olha para Jonas, creio eu, e quem é esse louco que está falando isso? Esse só pode ser um maluco. Aonde que a nossa cidade, uma potência, vai ser destruída? E começaram a ficar um pouco com o pé atrás, temerosos. Então Jonas começou a proclamar igualmente isso. Dentro de 40 dias Nínive será destruída. E o povo começou a ficar temeroso, porque já no segundo dia ele falou a mesma coisa. E no terceiro dia a mesma coisa. Dentro de 40 dias Nínive será destruída. E quando Deus está no controle, quando Deus está no comando, a palavra dele
Jonas mostra aqui. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. Imagino eu o desespero do povo de Nínive. Meu Deus, nossa cidade será destruída. O que nós devemos fazer? Então, automaticamente, vamos fazer alguma coisa. Talvez o Deus dele, o Deus de Israel, tenha piedade de nós. Vamos jejuar. E o povo desesperado foi um dos maiores clamores da época. Imagine uma cidade inteira, uma das potências, o povo todo jejuando, com medo da ira de Deus. O povo estava com medo, porque realmente Deus ia destruir aquela cidade pecaminosa. O povo estava sendo quebrantado por aquela mensagem. Foi então, quando o rei de Nínive soube disso, o clamor foi tão tremendo que chegou até o ouvido do rei. Então o rei, sabendo disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre as cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada, todas as pessoas e também os animais. O gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas com pano grosseiro. Que cada pessoa olhe a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia. Talvez o seu furor passe e assim não morremos. Então todos se vestiram com um pano de saco. Todos ficaram em jejum. Enquanto Deus não tivesse piedade deles. Deus, Ele quer sacrifício. Para nós termos uma resposta de Deus, para nós termos uma confirmação de que Deus está tendo piedade de nós, nós temos que nos sacrificar. O povo mau, ele tem que se sacrificar. E nós devemos pregar a palavra para ele. Não devemos fugir, porque na palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. A partir do momento que o sal não presta mais para salgar, ele se torna insípido e é lançado para ser pisado. E nós, como igreja do Senhor, somos luz. Nós não devemos ser pisados pelo povo pecaminoso. Tanto é que você percebe que Jonas, ele só pronunciava: dentro de 40 dias Nínive será destruída, e o povo deu ouvidos para ele. Mas não era ele que estava falando, era Deus que estava aqui falando. Então Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus mudou de ideia e não castigou a cidade como havia dito. Deus teve piedade, mas agora nós percebemos aqui a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Jonas ficou zangado com Deus. Jonas disse: Senhor, o Senhor é bondoso e misericordioso, por isso que eu não queria vir aqui, porque eu sabia que o Senhor ia ter piedade desse povo. Jonas fica zangado com Deus. E então Deus olha para Jonas e diz assim: Jonas, por que você está irado? Jonas, você sabe que eu tenho piedade desse povo. Olha só quantos animais, quantos homens tem aqui, eles não sabem nem onde fica a sua direita e a sua esquerda. Mas não porque o povo de Nínive era burro, mas porque o povo era tão pecaminoso que o pecado já era natural para eles. E eles não sabiam reconhecer o bem, não sabiam fazer o bem. Então Jonas vai para cima de um monte, se deita ali esperando a cidade ser destruída, indignado, pedindo a morte. Deus, eu quero morrer. Então Deus, vendo que Jonas estava ali no sol quente, torrando, Deus faz crescer uma árvore sobre ele. Deus faz crescer uma aboboeira, não é exatamente isso, pastor. Deus faz crescer uma aboboeira sobre Jonas para que dê sombra para ele. Então Jonas dorme ali, descansa naquela sombra. Mas ao amanhecer, Deus manda um bicho que come a aboboeira, ela seca e murcha sobre Jonas, e o sol queima a cabeça de Jonas. E Jonas, irritado, de novo ele se dirige a Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero morrer. Então Deus diz: Jonas, você está indignado porque a aboboeira morreu. Como você pode ficar indignado com ela? Você não plantou, você não regou ela, você
visão de Deus é diferente. Ele é um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus que sempre está pronto para atender as necessidades do povo. Na palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem os mares dessa terra. Mas existe uma coisa que pode nos afastar de Deus, não do amor dele. Nada, diz que nada pode nos afastar do amor dele. Mas se uma coisa pode nos afastar de Deus, o pecado. Mas é a gente que se afasta de Deus. Ele continua amando o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, Jonas obedeceu a Deus. Deus teve misericórdia de Jonas, perdoou o Nínive. Então, Jonas, a partir de tudo isso, ele se voltou para Deus e começou a cumprir o chamado dele. Que a cada dia, nós, como igreja, venhamos cumprir o chamado e não venhamos ser desobedientes como foi Jonas. Mas no final de tudo, Deus teve misericórdia. E é isso que Deus quer. Ele quer que eu e você evangelizemos no nosso trabalho, nos nossos vizinhos, em qualquer lugar que nós estejamos atuando. Deus não quer uma igreja que dorme no porão. Deus ele quer uma igreja que vai para o campo,